Amém, então. Jeremias, capítulo 1, verso 13, diz: a visão da panela ao fogo. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reinos de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu fico observando, quando Deus permite que a gente perceba, né? Claro, aí eu passo a observar. Se Deus não der aquele toque, a gente não tirar a escama dos nossos olhos, a gente não enxerga nada. Então eu fico observando a multiforme, a própria Escritura diz isso, né? A multiforme operação de Deus. E às vezes são testemunhos que nós ouvimos tão tremendos e mirabolantes, que muitos até dizem assim: não é possível, esse camarada foi especial. Por que Deus agiu de uma maneira assim, tão forte com esse camarada, para que ele se convertesse? Ele não é melhor do que ninguém. Ao contrário, amém? Todos nós somos para Deus especiais, e Ele empreende todos os seus esforços, sem passar por cima do nosso livre-arbítrio, mas Ele empreende todos os seus esforços para que a gente o reconheça. Ele tem prazer em salvar. Ele falou: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu vim ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, veja bem, o simples fato de Jesus despir-se da sua glória para passar pelo que nós sabemos, ora, somos muito especiais diante dos olhos de Deus. Deus nos quer junto dele. Então, o que vemos? O Espírito Santo fala de muitas maneiras. A brecha que ele encontra para falar, ele fala. A vereda estreitinha que ele encontra para agir, ele age. Deus tem anseio por salvar. Por isso, irmão, tenha certo isso. Se você conseguir entender o que Deus quer de você, o seu ministério ele é grande, grande e muito grande. E o projeto de Deus através da sua vida é ganhar milhares e milhares e milhares de almas. Você identificou aqui o que é essa panela? Essa panela ao fogo, que tem a visão de Jeremias, ela é a cidade de Jerusalém e a cidade de Judá. É o próprio povo de Deus. Lá em Ezequiel também, capítulo 24, tem a parábola da panela. Então a Escritura fala em duas situações diferentes. Por quê? Porque a panela é considerada, não quando o povo de Deus está bem, essa simbologia não cabe, mas quando o povo de Deus está mal, em que Deus permite o levantar de um juízo contra o seu próprio povo, ele diz: esse povo é a panela no fogo. É isso que diz aqui em Jeremias e diz em Ezequiel capítulo 24,
até o capítulo 24, mostrando que a panela está cheia de carne, e o profeta fica assim, o que é isso? Deus diz assim, essa carne aí, queimando na panela, é o próprio meu povo. E aqui você vê que o Senhor diz assim, pronunciarei contra os moradores desta cidade, no verso 16, a minha sentença, por causa de toda a sua malícia, pois deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Que obras são essas? A fita ungida, isso é obra de mão de homens? É. Palmilhas são obras de mão de homens? Então você vê que quando as pessoas pensam aqui, elas imaginam um boneco, a obra de mãos de homens. Não, qualquer coisa que seja feita por mãos de homens. Mas o que eu estava falando é na multiforme operação de Deus, em que nós vimos aquele louvor. O meu coração tem anseios em ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Nenhum homem tem esse anseio. Nós vimos que este era um anseio do Espírito Santo. No dia que o Espírito Santo me mostrou esse louvor e mostrou que era um anseio dele próprio, nós estávamos no começo da obra aqui, ainda não existia nada construído, ainda estávamos debaixo de uma lona ministrando o seminário, debaixo de uma lona baixinha com sol de meio-dia em cima, em que nós ficávamos banhados em suor, mas Deus estava ali com a gente. Como graças a Deus nós temos permanecido firme e até aqui nos tem ajudado o Senhor. E eu quero ainda mostrar para você como o Espírito Santo ele vai buscando maneiras de falar, como a Bíblia diz, a sua multiforme operação. Tem um louvor que só nós temos coragem de tocar na rádio, amém? Só nós. Tem louvores que as pessoas ligam para cá e dizem, mas eu nunca ouvi isso em nenhum lugar. Eu digo, meu irmão, isso não toca simplesmente em rádio, isso toca onde tem coragem. Isso toca onde tem compromisso com Deus, amém? E o louvor que diz, o evangelho puro está quase extinto. Irmão, você acha que quem entregou essa frase para esse compositor? As pessoas se vangloriam muitas vezes. Eu compus uma música que fez sucesso. Meu irmão, isso é lá no mundo. O diabo compõe pela boca de várias pessoas e a música faz sucesso. No nosso meio, se fez sucesso espiritual de edificação, é porque é composição do Espírito Santo, não é de homens. Lembra aquela canção, Com Muito Louvor? E aquela cantora se sentiu a máxima, a pobre coitada. E outras pessoas cantavam aquele louvor, o céu vinha abaixo. E as pessoas dizem, eu canto muito bem. Ô miserável, põe um louvor daquele na boca de uma mula que o céu vem abaixo. Põe um louvor daquele na boca de um cachorro que tu vai ver se os anjos não passeiam, se Jesus não cura, porque ele tem compromisso com a palavra dele. Aquilo foi um louvor que ele revelou. Quando ele revela, ele vem, a palavra que ele dá, ele vem que nem um arco quebrando, uma seta transitando. Se ele dá se ele disser assim, vou curar nessa noite, e eu disser, Jesus vai curar, se foi ele que disse, você sai curado. Mas se é o homem, joga fora no lixo. Mas se é Deus, todos saem com as marcas de Jesus Cristo em si. Então diz o louvor, o evangelho puro está quase extinto. Essa frase é o que as pessoas pensam por aí? Não, não é. Uma revista aparentemente evangélica, uma tal de Enfoque Gospel, publicou que no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, tinha 35 milhões de evangélicos. Rio de Janeiro, Brasil, sei lá essas contas que eles fazem aí. 35 milhões. Na lista dela tinha Universal, Graça, Deus é Amor, Cristo Vive. Tudo que é denominação com expressão, ela saiu colocando. Mas veio o evangelho e diz assim, não, o evangelho puro
está quase extinto. E ainda diz assim: a verdade dói na alma de quem é cristão. Para você entender que o evangelho puro está quase extinto, tem que ter visão do Espírito Santo. Visão que você não compra em nenhum lugar, a não ser lá na intimidade do quarto, chorando com Ele. Se você não receber a visão dele, você vai andar que nem qualquer um. Vai pensar como todo mundo, vai sentir como todo mundo. Para dizer que o evangelho puro está quase extinto, tem que ter visão, entendimento e conhecimento, revelação do Espírito Santo. Nenhum homem colocaria isso em papel, nem em pauta musical. Isto é obra do Espírito Santo. E diz que a verdade dói na alma. Mas dói na alma de quem? De quem é cristão. Quem carrega sobre si o nome de Cristo. Como ele disse: o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O nome de Cristo está sobre você? Os princípios dele, os conceitos dele? Ou você está, como foi dito aqui, adorando as obras das suas próprias mãos, né? Não tem nada mais ridículo. As pessoas criam coisas e adoram essas coisas que elas criaram. Quem cria é maior do que aquilo que foi criado. Como que as pessoas... É impressionante, mas a verdade dói na alma. Você é um cristão? Irmão, você se sente doído mesmo, você sente dores quando você vê as pessoas de Bíblia na mão, mas elas estão cegas. Você sente dores quando você vê pastores pregando, abrindo Bíblia, lendo o texto e falando um monte de besteira. Eles usam os textos da Bíblia, mas não fala nada de Bíblia. O povo sai da maneira que entrou. O povo sai mais escravizado do que quando estava lá na magia negra. Porque pelo menos lá na magia negra, ninguém abria um texto bíblico para cobrar dinheiro de ninguém. Mas hoje dentro das igrejas é o que mais se faz. E esta verdade só dói na alma de quem é cristão. Quem se coloca no lugar, não, um dia eu estava lá também, dentro de uma igreja evangélica, estava sendo escravizado. Isso dói em mim. Se você tem a visão do Espírito Santo, isso vai doer em você. Porque nós precisamos resgatar vidas de uma escravidão que nós também um dia já estivemos. Ele diz assim: tem gente vendendo óleo e até terra santa. Tem ou não tem? Mas os homens dizem isso? Quem está dizendo isso é o Espírito Santo. E não está dizendo para qualquer um. Está dizendo, como diz a Bíblia: buscar-me-eis e me achareis. Mas tem gente vendendo óleo e até terra santa ou não tem? E ainda diz assim, que vieram de Israel e está em promoção. Está ou não está em promoção? Não é assim que eles fazem lá dentro? Quem der uma oferta de tanto, vai levar isso aqui. Mas quem der uma oferta de mais tanto, vai levar isso e isso. Não é assim? Eu estive lá, eu sei que é assim. Isto é ou não é promoção? Quem é que pode enxergar isso com os olhos como chama de fogo? Vai lá dentro e vê o mercenarismo dentro da sua ex-casa. E o Espírito Santo, quando ele acha qualquer brecha, ele começa a trabalhar. A primeira vez que eu ouvi esse hino, eu falei assim: não é possível. Eu gelei. Eu quis conhecer quem era o compositor que tinha recebido essa mensagem. E não tem como eu achar. Mas ele diz: tem veneno na
panela, matando as almas. Tem veneno aonde? Na panela, como o texto que nós lemos aqui. As pessoas estão desviadas dos conceitos de Deus, por isso que ele diz na panela. As pessoas estão desprovidas da graça de Deus. O inimigo está vindo a caminho. A hora que o inimigo se levantar, vai abatê-los. Mas se nós nos levantarmos antes do inimigo, nós não deixaremos que eles sejam abatidos. E nós temos como nos levantar. Temos voz, temos garganta, temos Bíblia, temos oração e temos Deus que responde a oração. Tem veneno na panela. A panela está cheia de veneno, cheia de coisas confeccionadas por mãos humanas, e as almas estão morrendo. E ele ainda diz, tem farinha. O que é a farinha? A doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Tem farinha, mas não tem quem queira misturar. A panela está cheia de veneno. Tem farinha, essa farinha ela traz a solução, mas não tem quem queira misturar, se envolver. Você quer se envolver? Você quer comprar esse barulho do Espírito Santo? Você quer entrar nessa guerra? Quer aceitar a convocação? Ou como dizem os pregadores, a igreja está cheia de gente que acaba o culto e vai para casa comer pipoca. Nós não, nós acabamos o culto e vamos para a palavra, vamos para a meditação, vamos para a oração. Vamos, Senhor, dá estratégia. Nós não somos cristãos acomodados. O culto para nós não termina no horário de culto. Aqui é só para Jesus ajustar a armadura e levantar a tua espada. Quando você sai, ele te dá a vitória lá fora, não é aqui dentro. E ele tem veneno na panela, matando as almas. Tem farinha, mas não tem quem queira misturar. Quantos pastores me ligaram? Quantos pastores, presbíteros e diáconos me mandam um e-mail? Não se mistura com essa gente não, ô desgraçado. Essa gente aí um dia vai ser o teu filho no meio deles, carregando a rosa como se estivesse indo para um velório. Como é que eu não vou me misturar? Foi para isso que Jesus Cristo me chamou, para me misturar sim. Se eu não me misturar, como que o Espírito Santo vai agir? Se Deus decidiu escolher o homem para trabalhar com o homem, resolveu eleger o homem, alguém tem que se misturar. E o Espírito Santo está dizendo, tem veneno na panela matando as almas, tem farinha, mas não tem quem queira misturar. Irmão, joga uma pitada desta farinha dentro do catolicismo que tu vai ver a glória que Deus fará. Joga uma pitada dessa farinha dentro do espiritismo que você vai ver o que Deus faz. Joga uma pitada dessa farinha dentro dos testemunhas de Jeová que você vai ver que Deus resgata almas. O Espírito Santo está pensando, tem farinha, mas não tem quem queira misturar. Começa a misturar com as tuas orações, meu irmão. Quando Deus te der a direção, vai lá e faz o que Ele te mandar fazer. Aí ele diz, a comunicação é cara, mas não falta o ouro. Porém, está aplicado para multiplicar. Tem uma organização aí, que se você for lá e disser assim, pastor, são várias, né? Fiquei sem o dinheiro da passagem, dá para me adiantar um dinheiro da passagem? No próximo culto eu trago? Não, irmão, não tem. Ô irmão, dá um dinheiro aqui para ele. É ou não é? Os desgraçados não são capazes de abrir aquele cofre para ajudar ninguém. Essa é a verdade. Não ajudam absolutamente ninguém. Tudo que eles pegam do povo é só para aplicar e multiplicar. Não dão nada. Nessa organização babilônica chamada Universal, certa vez eu fiquei assustado. Falei, não é possível. Eu estava no meio da rua, tinha várias crianças, adolescentes de 9, 10, 11, 12 anos, pedindo dinheiro nos carros no meio da rua,
próximo a uma organização dessa. E quando veio na janela do meu carro, depois de eu questionar muito, consegui descobrir. Estavam pedindo dinheiro para a Universal, para comprar cadeira e mesa para a classe das crianças. Eu falei, não é possível. A que ponto pode chegar um mercenarismo? A que ponto uma organização milionária, mas está aplicado para multiplicar? Meu irmão, o Espírito Santo tem denúncia e clamor através de louvores por aí, mas também tem através de mim e de você. E nós não podemos esmorecer, não podemos cruzar os braços. Aí ele diz assim, está faltando João Batista aí? Está sobrando Salomé. Sabe o que é isso? Você sabe o que representa João Batista? É a voz da restauração. Está faltando João Batista. Está faltando alguém para restaurar essa podridão. Está faltando alguém para misturar a doutrina. Ô Herodes, entende, irmão? Vem os soldados, vocês aí. Vem os religiosos, pai Abraão, vírgula. Está faltando João Batista. João Batista representa não só a restauração, João Batista representa coragem e valentia. João Batista representa o anseio de ver vidas resgatadas. João Batista é o que Deus está procurando nesses últimos dias. Está dizendo, está faltando João Batista. Está sobrando Salomé. Salomé era uma mulher jovem. E mulher normalmente na Bíblia representa o quê? Igreja e Israel. Salomé não se envolveu numa dança cultual com encenamentos de prostituição. E não foi através daquela dança, daquelas simulações, que ela fez com que a cabeça de João Batista fosse servida numa bandeja. Instigada por quem? Pela mãe, que era uma mulher. Mulher representa Israel e a igreja. A mulher mais velha e a mulher mais nova. A mulher mais velha, Deus. E a mulher mais nova. Qual era o objetivo? Perseguiram a primeira voz de restauração que se levantou na mulher mais velha, João Batista. A Salomé agora está por aí, meu irmão, para perseguir a voz de restauração que está se levantando nesses dias. Você pode entender? Dá para compreender? Você consegue entender que a perseguição daqueles que Deus levanta com valentia está justamente naqueles que outrora eram chamados povo de Deus? Então aqui está faltando João Batista, mas está sobrando Salomé. Tá ou não está? E como está? Está sobrando muita Salomé por aí. Mas João Batista era um só, amém? Era um só, fazendo a obra de restauração em toda a nação, até que Cristo se manifestasse. Então, meu irmão, alegra-te, resplandece, desperta, não olhe nada à sua volta, não olhe para a podridão, olhe para Cristo Jesus, autor e consumador da sua fé. Não olhe, meu irmão, não olhe de forma alguma para o tamanho da obra que tem que ser feita. Olhe para o tamanho do teu Deus, e Ele tem a obra certa no tempo certo para fazer através da sua vida. Então não interessa que você se olhe como uma agulha no palheiro. O globo terrestre está na palma da mão de Deus. Ele faz o que lhe apraz. Aí ele vai dizer no verso 7, eu classifiquei como versos aqui: o gigante cochilando, mas ainda está de pé, apesar de estar dormindo,
tem farinha em suas mãos, mas cadê o João Batista? Para acordar o gigantão. Irmão, existe um projeto de Deus tremendo com a nação brasileira. Eu passei por várias igrejas, conheci vários grupos que se reuniam para orar, buscar a face do Senhor, e eu vi promessas tremendas, Deus falando pela boca de homens e mulheres, coisas que fazia a terra tremer quando os profetas eram levantados e sacudidos pelo Espírito Santo. Esta nação brasileira, ela tem promessas tremendas que estão guardadas dentro de uma mochila, esperando que homens de valor se levantem. Esta nação tem, não é à toa que o hino nacional brasileiro já pressupõe gigante pela própria natureza. Aí vem o Espírito Santo e diz assim: o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Sabe por que está de pé? Porque Deus achou eu e você. Senão ele estaria caído, enterrado, mas ele, o Espírito Santo, está ressuscitando o gigante, porque tem achado valentes. Existe um projeto de Deus tremendo sobre esta nação. Deus quer contar com os brasileiros, e até um homem que vive pregando nos Estados Unidos, tem uma fita em que ele diz que lá nos Estados Unidos, um homem estava falando do dólar, estava falando do poderio bélico dos norte-americanos, da força que eles tinham, da tecnologia, dos recursos, e falou que eles evangelizariam o mundo. De repente o Espírito Santo entra em cena e diz assim: não será vocês, mas serão os de língua portuguesa, esses vão evangelizar o mundo. E o Espírito Santo vai falando de muitas maneiras. O gigante está cochilando, mas ainda está de pé, não morreu ainda não, porque eu nasci em você. E não deitou ainda não, ele está cochilando, mas está de pé. Entende, irmão? E aqui diz assim, ó: tem farinha em suas mãos. Tem ou não tem? Tem ou não tem farinha aí? Tem ou não tem? Então, irmão, é para se alimentar dessa farinha e jogar ela dentro da panela. E deixar o Espírito Santo agir da maneira que ele quer agir. Tem farinha em suas mãos. Tem farinha. Mas cadê o João Batista? Não adianta só a farinha. Tem que ter João Batista. Cadê o João Batista para acordar o gigantão? Cadê? Gigante pela própria natureza, deitado eternamente em berço esplêndido. Só João Batista faz ele levantar. Só João Batista faz ele acordar. Deus tem um alarido com as nossas vidas tremendo. Anota isso. Anota isso, irmão. Deus tem um alarido tremendo com as nossas vidas. O reino do diabo está sendo abalado, mas vai ser muito mais. As obras das trevas estão sendo abaladas, mas serão muito mais. O alarido que Deus está preparando conosco é grande, é tremendo, é impactante. E eu só tenho orado: Senhor, dá a direção. Irmão, Ele tem dado. Senhor, faz chegar isso, Ele tem feito chegar. Senhor, faz chegar aquilo, Ele tem feito chegar. Eu digo: opa, vai guardando aqui, vai guardando. Senhor, na hora certa o Senhor me diz, na hora certa, não deixa passar uma vírgula, um minuto, um segundo, porque o Senhor sabe que comigo pode contar, porque eu sei que não existem cadeias que me possam deter, nem homens que me possam parar, nem inferno que possa me conter. Aí ele diz: heresias tem na tela, matando as almas, e o espaço foi perdido pelo gigantão, que está dormindo sem ter quem o acorde, para tentar mudar o rumo da situação. Irmão, você quer pelo menos tentar?
quer pelo menos fazer a sua parte. Mas não se contente com uma coisinha de nada, irmão. Comece a pelejar e a guerrear muito mais, pagar um preço mais alto. Sabia? Olha, anota isso, para você meditar em casa. Se Deus der o nome, a gente fala nome. Tem pessoas que diminuíram a caminhada. Irmão, Deus não conta com quem diminui a caminhada, Ele só conta com quem aumenta a caminhada. Você começa nessa obra engatinhando, daqui a pouco está de pé, daqui a pouco está correndo, daqui a pouco Ele faz dos seus ministros ventos, dos seus obreiros labareda de fogo. Não diminui a caminhada, irmão. Não diminui a caminhada, não diminui as orações, não diminui a presença, não diminui o estudo, não diminui o falar de Cristo. Aleluia. Não diminui. Aleluia. Tem gente que diminuiu. Sabe aquela promessa? Tem que voltar para a posição, senão não vai existir promessa. Então, para tentar mudar o rumo da situação, você quer mudar? Irmão, vamos falar francamente de homem para homem, de servo para servo. Esse ministério tem mudado a sua vida. Mas por acaso eu abri essas portas como? Cantando oba-oba? Eu orava nesse lugar e eu olhei essa cidade, eu disse, meu Deus, com um evangelho tão poderoso, essa cidade está muito quieta, essa cidade está muito parada, as igrejas estão muito paradas, está todo mundo muito morto, está todo mundo vivendo sua própria vida. Eu disse, Deus, faz alguma coisa. Ele disse, eu vou fazer, mas é contigo. E eu tremia, e o Espírito Santo falando, foi no começo, quando eu comecei a aprender a ouvir Deus, aquela voz falando dentro da gente, e eu não sabia se aquilo era um pensamento da minha cabeça, ou o que era aquilo. E aí ele foi confirmando, foi tratando de muitas maneiras. Eu dizia, Deus, faz alguma coisa. Ele fez, irmão, entende? Você tem que tentar mudar o rumo da situação. Você olha para as suas mãos e não vê nada nelas, mas Deus olha e contempla o teu coração. O que tem nele? Tem vontade, tem disposição, tem querer? Ou você é daqueles que está esperando o culto acabar e ir para casa dormir, porque amanhã você tem um compromisso no seu trabalho, você tem que ganhar dinheiro? Meu irmão, amanhã você tem um compromisso no reino de Deus, você tem que ganhar almas. Um dia eu disse num lugar onde estavam reunidos vários jovens, eu era recém-chegado na igreja, tinha uns 2 anos na igreja, e eu disse, eu não vou descansar enquanto não ver minha vida envolvida 24 horas no reino de Deus. E eu não descansei mesmo, não descansei mesmo. E todos aqueles jovens que estavam comigo, nenhum, eram muitos, dezenas, nenhum alcançou o ministério, nenhum entende a Bíblia como eu entendo, nenhum tem a guarda de Deus como eu tenho, nenhum conhece Deus como eu conheço, nenhum tem a coragem como eu tenho, nenhum tem a valentia como eu tenho, nenhum é capaz de ouvir Deus como eu ouço, nenhum. Se tornaram escravos de denominação. Nós temos que tentar mudar o rumo da situação. Jesus veio. Jesus falou assim, não, eu vou lá embaixo, eu vou tentar mudar o rumo. Alguém vai me ouvir. Mudou? Mudou. De todo mundo? Não. De todo mundo não. Mas a Escritura diz que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Para nós concluirmos, diz, o veneno continua sendo destilado. Ora, o Espírito Santo chama o que estão fazendo por aí de veneno que está sendo destilado. Aí você encontra uns cegos que dizem assim, não, de uma forma ou de outra, a Universal está pregando o Evangelho. De uma forma ou de outra, o R.R. Soares está pregando o Evangelho. Ou bem ou mal, fulano está pregando o Evangelho. O Espírito Santo está dizendo assim, não, tem veneno sendo destilado.
Veneno! Veneno na casa do gigante tem porção de veneno. Quem enxerga que é veneno? Irmãos, presta atenção. Se você ainda não considera a Universal e a Igreja da Graça um templo de Satanás, eu vou te dizer uma coisa: você não tem parte neste ministério. Isto é essencial para este ministério reconhecer isso. E se você tem um mês só, ainda está desculpado. Se tem mais de um mês, você já deveria ter pagado o preço da oração para Deus falar contigo. Na Universal e na Igreja da Graça, ali tem 2 templos satânicos imensos, onde o veneno está sendo destilado e as almas estão sendo mortas. Ah, pastor, o que vamos fazer? Eu não sei o que você vai fazer, eu sei que eu vou tentar mudar o rumo da situação. Eu não vou me dar por vencido. Eu não vou me dar por vencido. Deus me deu saúde, não tem câncer no meu corpo. Deus me deu voz, me deu meios de comunicação, me deu recursos. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Porque eu gostaria que, se fosse eu lá, perdido e enganado, eu gostaria que alguém se compadecesse e fizesse por mim. Então, meu irmão, este é um clamor do Espírito Santo. Está faltando João Batista, valentia, ousadia, coragem, apostar a vida. Amém? João Batista simboliza aqueles que apostam a vida. Está faltando João Batista, mas está sobrando Salomé. O que é Salomé? As igrejas que perseguem a verdade, as igrejas que perseguem a voz da restauração. Amém? Está faltando João Batista, está sobrando Salomé. Mas, se Deus nos achar, se Deus nos encontrar, Ele fará aquilo que lhe apraz. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.